Já estamos aí desde o mês de novembro fazendo essa série de lives sobre esse sistema de acelerômetros. Tiago, antes de mais nada, vou deixar o espaço agora para tu te apresentar um pouco, né, para tu contar um pouquinho, né, das tuas, né, que tu é fisioterapeuta, tuas especializações. Fica à vontade. Boa noite. Eu sou fisioterapeuta, formado desde dezembro de 2004. E desde o início da minha formação, eu defini que gostaria de trabalhar com traumato-ortopedia. Então, fiz pós-graduações, fiz cursos de RPG, de método Busquet, de Anatomy Trains, terapias manuais, 1000 cursos, Mulligan, Maitland, entre outros. Sou osteopata ainda não, mas eu tenho formação completa em osteopatia, desde o estrutural, postural, visceral, craniano, e agora batalhando para tirar o DO, né, que é a última prova que a gente faz depois dos 6 anos de formação. Eu tenho hoje 3 clínicas, 2 eu tenho sócios e uma eu sou dono sozinho, que é a clínica que a gente vai falar sobre o caso clínico, foi onde o paciente foi atendido, tá? Essa clínica ela está com 16 anos, eu abri ela logo quando formei, e desde então venho trabalhando com ortopedia nela, né? É basicamente isso. Bacana. As outras 2 clínicas são clínicas com objetivos diferentes. Uma é um estúdio de pilates e uma é uma clínica só de osteopatia, um consultório só de osteopatia. Bacana, Tiagão. Obrigado, então, de antemão já pela tua participação, né? Durante a semana aí a gente conversou bastante para montar esse caso, sempre né? bom. Apesar da grande correria, né, que a gente passa, todos nós estamos passando hoje aí. Cheguei em casa 15 para as 8. Né? Bom, mas vamos lá. Antes da gente ir para o caso clínico, eu gosto de fazer umas perguntas para os nossos convidados, né? Tu já falou um pouco das tuas especializações, enfim, e conta um pouquinho qual é o teu principal público, né? Tu já falou aqui que tu falou para mim que há pouco tempo tu começou a trabalhar com o pessoal mais da esportiva, e tu é triatleta também, né? Então conta um pouquinho da experiência. Na verdade, eu tento ser atleta, né? Eu cismei de fazer triatlon e aí venho treinando muito para isso e me meti no meio de um monte de gente boa, né, Rodrigo? E aí acaba que vai um colega, vai outro, e a gente tem que aprender a tratar, mas na verdade o foco da clínica nunca foi esse, né? Na verdade foi um público que eu nunca gostei de tratar, porque o atleta, principalmente o amador, ele não respeita nada, né? Ele quer treinar. E então lá na clínica a gente atende muito paciente de coluna, muito paciente de ombro, né? Quadril, chega a ortopedia de modo geral, tá? Mas o que eu me especializei mais nos últimos 15 anos foi coluna. A gente tem um bom serviço de coluna lá e de ortopedia de um modo geral também. Que bacana. Tiago, uma pergunta que eu faço para a maioria dos meus clientes, né? Como a gente fala aqui bastante sobre a tecnologia, principalmente de avaliação da biomecânica, né? Quando tu sentiu uma necessidade de colocar tecnologia dentro da tua clínica, dentro do teu espaço? Isso é interessante, né? Eu senti quando eu estava na faculdade, né? Eu sempre achei as avaliações que a gente aprende muito pobres. Se você pensar que você vai avaliar um paciente e antigamente, muita gente hoje nem foto tira direito de um paciente, né? Então, quando eu formei, eu fazia as avaliações com câmera digital, naquelas câmeras grandes que tinham digital, e passava as fotos para o computador e fazia no Word as fotos comparativas de antes e depois do tratamento. Então, foi uma coisa que eu sempre busquei, ter esse tipo de suporte de computador dentro, para a gente poder mostrar para os pacientes a evolução deles dentro de todos os tratamentos, né? Mas, no início, logo quando formei, não tinha esse tipo de... Não tinha. E aí, os sistemas foram melhorando, tá? Em 2010, 2012, eu comecei a ver baropodometria, mas ainda não tinha muita coisa, chegava pouca coisa. Aqui na minha cidade tinha um rapaz que comprou e a gente via ele trabalhando, mas eu ainda não tinha comprado. Aí, em 2016, quando eu montei quando eu troquei a minha clínica de local, essa clínica que a gente está falando sobre o caso hoje,
eu comecei a trabalhar com um programa muito bom de foto e vídeo, tá? Análise através de foto e vídeo. Programa fantástico. E aí eu comecei a gostar muito. Em 2017, eu fiz uma viagem para o exterior e trouxe uma câmera térmica, que também agregou. E aí, quando eu voltei, eu queria comprar uma Baro. Aí foi meu primeiro contato com a Kinetec, tá? Em 2017, eu comprei a Baro e isso já começou a direcionar muito, porque às vezes a gente tem uma ideia de como que a carga está chegando no pé do paciente, ou que está sobrecarregando a coluna, o joelho, só que aquilo era muito... Eu tenho formação com bricô, e no bricô a gente aprende a linha de prumo, e aí você sabe prescrever as palmilhas, mas é subjetivo. A verdade é que nem sempre aquilo que a gente avalia é o que apresenta a Baro. E aí eu comprei a Baro. Quando eu comprei, isso começou a mudar, porque eu comecei a ver o resultado do equipamento que eu tinha, né? Refletindo no tratamento. E aí a Baro não era para palmilha, né? A Baro era para o tratamento, e aí, se for necessário, a palmilha. Tá? Então, foi o primeiro contato que eu tive. E aí, desde então, eu venho trabalhando com a Baro, e ano passado, antes da pandemia, eu voltando de viagem, passei 1 mês e pouco fora. Quando voltei, eu falei, vou comprar uma eletromiografia e um sensor inercial. Né? E aí busquei vocês, comprei, e o que aconteceu? Veio a pandemia, né? E exatamente. Pegou todo mundo de surpresa, né? Uma coisa terrível. E foi a possibilidade que eu tive para começar a estudar isso de modo mais intenso. E aí, vendo as possibilidades que esses sistemas podiam trazer, eu percebi que era uma coisa que eu queria implementar na minha clínica. E aí, desde então, eu estou apaixonado com isso e trabalhando muito, sabe? Vendo os resultados dia a dia na clínica, é muito interessante. Legal, que legal. Como tu comenta essa evolução desde a época da universidade, que ter interesse em buscar a melhoria, isso é muito legal, né? Te deu não é o cargo, como é que eu vou te falar, né? Do BioBitter do ano, né? Porque, na verdade, o sistema foi lançado em novembro e em dezembro tu foi a pessoa que mais usou esse sistema no mundo, né? Então, entre todos os clientes, aí a gente brinca, né? Tu já Christian sabe, gosta de falar isso, né? Dezembro, que a gente te apelidou de BioBitter do ano, né? Ou seja, tu tá aproveitando o máximo desse sistema. E isso é muito legal, isso é fantástico, porque, na verdade, tu adquiriu na época do sensor inercial, né? Do sensor inercial de Walk, que agora evoluiu para o BioBit. Vamos entrar no caso clínico, que tem bastante gente também querendo assistir, né, conhecer um pouco do teu trabalho, da tua forma de trabalho, e depois a gente retoma um pouco essa conversa, essa parte aqui. Então, lembrando que quem tiver alguma dúvida ou algum comentário, pode escrever no Instagram ou no YouTube, onde estiver nos assistindo, que o Christian vai transmitir para a gente, e depois disso a gente pode responder essas perguntas também. Então só para apresentar, né, o caso clínico que tu trouxe de entorse de tornozelo em inversão, tratamento e avaliação com o fluxo digital do BioBit, autor Thiago Marta, da empresa Fisiocorpus, né, muito legal. Então, passando aqui e te dando um pouco de espaço agora para poder falar sobre esse caso clínico, né? Então, o que acontece? Esse rapaz, ele machucou, ele sofreu um entorse em inversão, onde ele quase rompeu totalmente o talo fibular anterior e outros ligamentos importantes, ligamento deltoide, fíbulo calcâneo, outros ligamentos bem importantes do tornozelo, da parte de estabilidade. Ele procurou um médico logo depois do acidente, e depois de 2 dias, já com o exame em mãos, ou 3 dias, ele foi orientado a operar, tá? Estava muito mal, e ele foi orientado a operar. A mãe dele, minha paciente há muitos anos, me perguntou uma opinião, e eu falei para ela procurar outro, né? E esse outro optou por tentar fazer fisioterapia para melhorar o tornozelo do rapaz, tá? Chegou na clínica, ele estava de muleta, com bota, tá? O pé sem mobilidade nenhuma, com um edema absurdo, tá? Edema escuro, né, na região de maléolo,
lateral, hipomobilidade, muita inflamação, tá? E ele já estava fazendo uso de gelo, medicações, então, assim, inicialmente, o que nós buscamos no tratamento foi a redução do edema, né, a analgesia e ganho de mobilidade, não tem muito segredo nisso. Não utilizei nenhuma plataforma com ele, porque ele não conseguia ficar em pé. Inicialmente, tá? Claro, primeiro... Então, o objetivo inicial do tratamento... Pode falar, Rodrigo. Não, por favor, pode. O objetivo inicial do tratamento era reabilitar esse rapaz para ficar de pé, né? E aí nós usamos de técnicas para drenagem, usei bota, nas lesões ligamentares nós usamos ondas de choque, helioterapia, massagem, mobilização, um protocolo normal para esse tipo de coisa, tá? Perfeito. Acho que na sexta ou na oitava sessão, ele já estava podendo fazer carga, e aí foi quando a gente começou a ideia de colocar ele para fazer colocar ele no sistema do BioBeat, né? Porque até então eu estava trabalhando muito com o BioBeat, problema de quadril, tá? De joelho, logicamente que todos meus pacientes de coluna eu passei a avaliar e tratar também, quando se faz necessário, tá? E aí eu coloquei esse rapaz para a gente tentar reabilitar o tornozelo dele com isso. O que acontece? Esse rapaz esteve na clínica no ano passado, eu não recordo se foi agosto ou julho, com uma queixa de dor nos joelhos, tá? Uhum. E aí eu avaliei ele, tinha muito desvio postural, mas desvios posturais totais, né? Não só de tronco, rotação, total. E coloquei ele na baropedometria. A bara apresentou um resultado, se eu não me engano, de uma carga muito grande anteriormente, tá? Uma sobrecarga no joelho direito. A estabilometria, eu acho que eu passei esses dados para você, eu não recordo, mas também um déficit grande nos dois pés, não era para estar apresentando isso um cara daquela idade atleta. Uhum. E recomendei que ele fizesse algum tipo de exercício funcional, que aí fosse da escolha dele, e prescrevi uma palmilha para acertar essas cargas que estavam inadequadas, os parâmetros não estavam bons, tá? Okay. Por conta da pandemia, ele não fez nada. Ele não usou a palmilha, que ficou de chinelo dentro de casa, né? E também não fez a ginástica. A família dele estava muito insegura por essa questão, e ele ficou em casa. E foi chegando outubro, novembro, eu acho que as coisas foram soltando naturalmente, e ele voltou a fazer Muay Thai e jogar basquete. E aí eu não sei se foi no primeiro ou na segunda partida de basquete que teve o trauma. Então, achei interessante porque a Baro apresentou já uma instabilidade importante, né, há um tempo atrás, mostrou que a descarga de peso estava inadequada, o que poderia explicar bastante a dor no joelho dele. Ele também reclamou, agora estou lembrando que ele também reclamou de uma dor no quadril direito, nessa consulta, tá? Então, ele fez um entorse à esquerda, tá? Mas pode ter sido por compensação, esse rapaz estava sentindo dor na perna direita e começou a sobrecarregar a perna esquerda. Não sei, não dá para a gente saber o que houve exatamente, mas pela Baro já estava mostrando que não estava bom. E aí ele chegou em novembro, final de novembro, com o tornozelo do jeito que foi. Na avaliação inicial, ele apresentou uma marcha muito ruim, lógico, ele estava andando de muleta, né, não dava para ser diferente, em que a simetria estava 70%, quando o ideal é acima de 90%, tá? As alterações da pelve, do movimento pélvico durante a marcha também eram importantes. E se eu não me engano, todos os dados espaço-temporais da marcha dele estavam errados, tá? Eu acho que ele estava com a fase de balanço muito grande, muito pequena. É isso aí. A velocidade dele estava pequena, a cadência dele estava de média para pouca, a fase de impulsão, né, da perna esquerda estava em 6, quando o normal é maior que 5,5, mas esse normal, na verdade, pega um desvio padrão, né? Eu acho que no caso dele deveria ser mais alto do que isso, sim, né? Sim. Enfim. Só lembrando, né, Thiago, que aqui, inicialmente, ele chegou de muleta, tu fez todo um trabalho
de preparatório, sim. Preparatório para aí sim poder fazer não, quando ele chegou, como eu falei anteriormente, não tinha a menor condição da gente buscar isso aí, né? Exatamente. E aí, o que acontece? A avaliação, ele fez sem dor, tá? Durante a marcha, ele não sentiu dor na avaliação inicial. Você via que ele estava claudicando, logicamente, porque ele estava acabando de sair da muleta, mas esse período em que ele saiu da muleta foi muito tranquilo, sabe? Passou muito rápido a fase do edema e a gente já começou a colocar carga. Entrei em contato com o médico dele, entrei em contato direto, coisa que eu nem costumo fazer, para a gente ponderar a respeito de quando que ele poderia começar a colocar essa carga para evitar um problema maior e ele tivesse que ir para a cirurgia, né? Então, eu mandei ele de volta para o médico olhou, liberou a carga, e aí a gente já foi bem rápido, sabe? E aí ele fez essa avaliação. A avaliação apresentou muitos dados inadequados, você vê ali, está cheio de vermelhinho. Vermelhinho Exato. Chama atenção no BioBeat, né? Aqui a gente Os pacientes já costumam falar que é bandeira vermelha, né? Aqui a gente vê que ele está sobrecarregando muito o lado direito, né? Então ele está compensando, a gente vê que ele tem a tá duração fugindo, do né? passo esquerdo está muito mais rápido, ele está descarregando. E isso é um negócio muito legal, né? Porque essa tela aí, eu acho que tem a outra ainda, né? Da pelve. Sim. Isso mostra muita coisa que a gente não consegue ver, né, Rodrigo? Eu jamais conseguiria avaliar isso, e olha que são 15 anos vendo paciente, né? Você ter isso tudo aí a olho nu, vai me desculpar, mas querer ver coisa demais, né? Eu acho muito legal isso aí. Sim, é bacana. É realmente um sistema prático, né? A gente sempre fala, né? Uma avaliação que leva... Quantos minutos leva uma avaliação de marcha? Meio minuto? Colocando o cinto, né? Eu falo cinto. Colocando exatamente. Aí você vê os parâmetros da pelve dele, né? Quando eu apresento para um cliente, eu falo na reunião 5 minutos. Tá me falando que é meio. Eu não vou falar meio, senão eles vão dizer que eu estou mentindo, né? Rodrigo, isso é papo de vendedor. Não, é muito rápido, né? Aí você vê aí os dados da pelve, a obliquidade, a inclinação, né? E a rotação. Aí tem mais dados aí, Rodrigo. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Depois tu foi para o teste de equilíbrio. Fui para o teste de equilíbrio, isso. Unipodal. Me conta desse teste. Então, aí foi a primeira surpresa, né, que quase bloqueou, que quase impediu a gente de tratar, porque eu fiquei com muito receio. O que acontece? Gabriel fez o teste para o pé direito, apresentou um resultado, no meu ponto de vista, né, ruim do pé direito, que é o pé direito. Aí já era ruim, né? Por mais que o bonequinho ali está falando que ele tem risco de queda baixo, para mim esse 964 para ele é muito. Exatamente. E aí o que aconteceu? Já me chamou a atenção esse número e como eu já ia tratar do pé esquerdo, eu falei, olha, eu não vou tratar do pé, né? Eu vou tratar do Gabriel, do paciente. Então a primeira coisa foi que eu quis tratar os dois pés. Logicamente que eu coloquei uma carga de trabalho maior para o pé esquerdo, mas hora nenhuma eu deixei de tratar o pé direito, como se fosse 2-1, tá? E aí ele fez o teste e foi ruim. Quando eu fiz o teste do pé esquerdo, ele não conseguiu. Ele não tinha segurança para ficar sobre o pé. Aí, na avaliação, você vai ver os dados só do pé direito. Então, como eu falei, né, a primeira parte do programa foi a parte que eu costumo falar que é de mesa, né, ou seja, paciente totalmente passivo, e fizemos a reabilitação. Quando eu levei ele para o sistema, para o BioBeat, o que eu quis ali? Eu quis fazer um fortalecimento da musculatura do pé, né, que hoje chamam de foot core. Eu trabalhei exercícios proprioceptivos, tá? Fortalecimento isolado das musculaturas, trabalhei fortalecimento com eletromiografia de superfície, tá? Que foi bem bacana também, porque é muito difícil o paciente saber quantificar a quantidade de contração que ele tem que colocar para determinada demanda, né? Então, com a eletromiografia, o que nós fizemos? Nós colocamos blocos com percentuais da contração voluntária máxima. Então, eu fiz um bloco com 30, um com 60 e um com 80. E aí eu pedia para ele ficar não sei quantos segundos em cada bloco. E aí ele começou a aprender a fazer, né? Porque ele tem um pé muito plano.
Então, isso para ele é muito difícil, tá? E isso correspondia e também terapia manual, tá? Para acabar de fazer a amplitude de movimento do pé e joelho, que eu trabalhei bastante ali. Aí, o que eu fazia? Eu fazia o início das sessões com esse tipo de serviço, com esse tipo de trabalho, tá? E do meio para o final, eu ia para o sistema BioBeat, porque aí ele já estava solto, já estava como se fosse aquecido, né? E aí eu colocava ele para treino de equilíbrio, aonde eu comecei com um treino muito simples, tá? Bipodal, depois unipodal, pé esquerdo ajudando ele a ficar, ajudando ali na pelve, segurando ele para passar a segurança que ele precisava para conseguir soltar o peso no pé machucado. E isso evoluiu. E aí foram 5 sessões ao todo, tá? Até agora, de BioBeat. Ok. Então, no final da primeira sessão, eu não sei se eu avaliei, mas eu não te mandei, mas eu acho que eu avaliei. Ele já apresentou um resultado muito melhor do que no início dessa mesma sessão, tá? Só que eu não fiz reavaliações a cada sessão, né? Porque eu não estava nem com isso na cabeça, a gente definiu fazer isso, acho que foi semana passada. E aí eu fui aumentando o tempo de... Eles ficam muito cansados, né, Rodrigo? Porque eles não estão acostumados a ver e a responder. Então, o biofeedback, de modo geral, seja ele qual for, eles cansam muito o paciente, né? Exatamente. E aí, porque eles estão recrutando fibras musculares que normalmente eles não usam, eles não estão adequados a fazer aquele tipo de movimento, eles não estão adaptados, né, a fazer aquele tipo de movimento. Então, de acordo com a capacidade que ele apresentou, nós fomos aumentando o tempo de biofeedback, tá? Tanto da Eletro quanto do BioBeat. Eu achei mais importante deixar o BioBeat mais tempo, por quê? Porque o déficit perceptivo dele era muito grande. E a ferramenta é sensacional. Então, eu fui aumentando. Vídeos, né? Eu fui aumentando e fui dificultando a vida do garoto, né? E ele, muito animado a querer voltar a fazer as coisas dele, paciente perfeito. E aí fomos aumentando a quantidade de carga e a quantidade a dificuldade de cada demanda ali, de cada protocolo que a gente utilizou. É importante falar também que eu utilizei os protocolos que já vêm no equipamento, tá? E também fiz uso de protocolos livres que eu criei, porque às vezes o protocolo que tinha ali não me atendia. Aí eu também criei um pouco. Eu e uma funcionária minha, tá? A Carol, doutora Carol Rodrigues, que tocou o tratamento dele. Uma pergunta que acho que eu posso responder um pouco mais, mas tu também pode falar um pouquinho, que tu usou um pouco. Ele pediu assim: qual a diferença do uso do BioBeat em comparação ao BTS D-Walk? A diferença é que o D-Walk ele é um sistema que faz a avaliação de marcha, de corrida, de saltos, alguns testes funcionais, e ele fica na avaliação. O BioBeat é a evolução do D-Walk, que vai fazer a avaliação da marcha, futuramente, no futuro próximo, a avaliação da corrida. Não sei se o Christian me deixa falar muito disso. Só que ele faz avaliação de cervical, tronco, ombro, avaliação de ângulo livre. Então tem uma série de outras avaliações que foram implementadas. Além das avaliações, ele vai trabalhar com um fluxo digital de reabilitação com realidade aumentada, com uma parte de comparativo de dados, bem interessante, e até a parte de acrescentar exercícios dentro do protocolo, dentro dos laudos, diretamente pelo mesmo sistema. Então, tu faz um fluxo. Pode falar, Thiago? Era exatamente isso. Eu achei que você não fosse falar sobre os exercícios, tá? Para o paciente que a gente está falando, eu não passei, mas eu usei, né, em muitos pacientes o sistema e passei exercício demais para reabilitação de quadril, já direto do sistema do BioBeat. Passei para ombro. Achei muito interessante os exercícios que já vêm nele, porque além da gente poder alimentar o sistema, né, já tem alguns exercícios que vêm. Eu achei isso muito bacana. E eu estava usando só o D-Walk antes, né? Eu estou com o equipamento desde março. Então, é o que você disse. É uma Ferrari para você avaliar, né? O outro, ele já é a Ferrari e ainda ele te entrega mais coisas. Então, não tem muita comparação. Então, aqui, a gente tem justamente o biofeedback de equilíbrio. Então, se tu quiser, tu pode comentar. Esse é o vídeo, né? Aqui.
O BioBeat está ali na cintura dele, tá, turma? Isso. Aqui o objetivo era tentar manter o equilíbrio no centro da tela, né? Exatamente. Então, ele tá tendo esse feedback visual, né, de poder tentar estabilizar. Fazer isso aqui já é difícil. Manter a bolinha ali no centro é difícil. Aí imagina concentrando para tu ter esse feedback visual e poder se ajustar. Isso deve ser um desafio muito grande, realmente deve cansar muito o cliente, as primeiras sessões são sessões que você viu o paciente saindo molhado. Esse vídeo que você está mostrando agora, eu acho muito bacana esse exercício, né, do relógio, que aí é diferente. O primeiro ele tinha que se manter parado, tá? Esse ele tem que levar, ele tem que fazer a descarga de peso de modo que aquela Pedro, que tem uma bolinha ali, ó, no meio, não sei se vai aparecer, uma bolinha vermelha, que ele tem que levar até determinado lugar e voltar com ela ao centro. O exercício é esse. Exatamente. Então, isso você entra mais na fase dinâmica, né? Você tem que fazer ele entender quais são o gesto que ele faz para determinada demanda. Exatamente. E aqui é interessante que isso aqui serve muitas vezes como uma progressão, né? Tu pode iniciar simplesmente, a gente fala bastante, né, no solo, depois unipodal, bipodal, tu pode usar daí... A maldade piorou com ele. A Carol foi evoluindo isso de tal maneira que na hora que eu cheguei ele estava fazendo com um pé só sobre o disco. E que a gente vai ver em seguida, né? Aqui está o unipodal. Aqui a gente já vê que ele já está bem mais ciente do exercício. Se você notar, o pé dele está bem estável já aqui, ó. Ele já consegue formar um arco, o joelho já não está tão instável, mesmo com o pé só. E aí, ó. Isso em 4 sessões de biofeedback. Essa sessão aí foi a 4ª. Tá? Essa de cá, da direita. E hoje foi a 5ª. Muito bacana, Thiago. Isso realmente... Eu estou apaixonado, eu sou suspeito para falar. Isso desafia o paciente, né? Desafia muito, eles têm muita vontade, né? Vamos botar os resultados aí para depois eu complementar essa questão do paciente que você disse. Essa aqui é o recorte da avaliação inicial da marcha, tá? E aqui a gente tem uma avaliação, essa avaliação foi hoje, isso? Foi hoje. Ok, então aqui a gente tem os principais dados, né? Fica à vontade para falar, Thiago, caso os números falam, né? Então, o que acontece? Como nós falamos anteriormente, o índice de simetria tem que ser maior que 90. Ele estava com 70,5, que chamou bastante atenção, por mais que fosse esperado. Mas não era esperado que 5 sessões depois, 4, né? Porque, na verdade, ele foi avaliado antes da 5ª. Reavaliado, essa avaliação foi no início. Então, eu não esperava, e aí eu falo até nesse tempo todo de terapeuta, tá? Que ele melhorasse tão rápido a questão da claudicação, né? Porque estava chamando muita atenção há 14 dias atrás e hoje você não percebe, tá? Então você vê que ele está com índice de simetria em 92, o que eu acho que ainda vai melhorar, tá? A velocidade dele dobrou, tá? Mais que dobrou, na verdade, e a cadência foi para quase normal. O menor número de cadência ele poderia estar em 111, ele está em 103. Então, assim, se aproximou bastante, né? Então, eu não tenho nem como discordar desses números, né? E aqui, o teste de equilíbrio. Esse. Você fez o corte. Então, ele, na verdade, no início, ele não conseguiu fazer a esquerda, né? Mas o da direita, se eu não me engano, estava em 9.000. 9 e alguma coisa. Porque aí que dá, porque o primeiro você não conseguiu, então você não tem um comparativo. Ele não conseguiu fazer. Mas olha o da direita, que absurdo. E ele foi menos treinado, né? O da direita foi menos treinado. O da esquerda está dando conta, porque está na frente o número da esquerda. Aqui? O numeral que está na esquerda aí. Qual foi o resultado? Que eu não estou conseguindo ver. Tá de 1.699. Ou seja, ele está mais estável no pé lesionado, né, do que no pé
que não sofreu lesão. Exatamente. Então, aqui, o que a gente tem? Um teste de equilíbrio unipodal, onde no início das sessões com o Biobeat, né, quando ele foi liberado para fazer, o direito, que era o lado não lesionado, estava ruim. Estava ruim. O lado esquerdo lesionado, ele nem conseguiu finalizar. Então, ok, pô, não tem um parâmetro do lado esquerdo. Tem sim, porque na verdade o direito, que era o lado não lesionado, melhorou muito, e o esquerdo, que é o lesionado, está muito aproximado ao lado direito. Então a gente tem um parâmetro incrível aqui. Não, melhor, né? Melhor. Ele está próximo, mas ele está próximo, se você for fazer conta, é quase 20% melhor. Melhor, isso que é a verdade realmente. Né? E ficou bem simétrico, né? Assim, agora ele está equilibrado. E eu espero agora eu espero que ele faça o que a gente recomendar, né? Que eu falei para ele, agora você vai fazer ginástica, você teve tempo de vir para a fisioterapia, agora vai cuidar sem ser fisioterapia, né? A gente vai entrar num Pilates ou num treino funcional, mas eu recomendei o Pilates, na verdade. Falei, vai para o Pilates agora e depois, se você quiser evoluir para o funcional, você vai. Pô, legal, muito bacana. Bom, a gente continua conversando um pouquinho, eu vou encerrar aqui a tela para a gente finalizar, né? Mas acho que o caso, eu adoro essa flechinha do final, né? Ele ainda não finalizou, está sendo um sucesso. Né? Então, parabéns, Thiago. Ele ainda, e aí, isso é interessante, ele ainda fica comigo um período, tá? Para continuar com o treinamento proprioceptivo, tá? Ele quer e eu também quero, acho que é importante ainda manter ele um pouco ali para a gente ver como é que vai ser a evolução disso, aumentar a dificuldade, colocar ele para treinar cansado, que é um dos objetivos, né? Porque a gente sabe que a maioria das lesões desse tipo, elas acontecem quando o atleta já começa a ficar mais cansado, que a musculatura já não estabiliza tanto, então são testes que ainda acho que tem que ser colocados ali. Lá no estúdio de biomecânica a gente tem equipamentos para isso, tem esteira, tem bicicleta, tem elíptico, tem um aparelho que eu desenvolvi para trabalhar qualquer tipo de demanda, então ele ainda fica comigo mais um tempo. Que legal. A gente fala muito em progressão de avaliação, né, de avaliação disso. Só um adendo aqui, não por conta do tornozelo, tá? Ele não vai ficar por causa do tornozelo, tá bom. É mais para refinar essa questão da propriocepção dele, que era uma coisa que estava vindo já há algum tempo se arrastando, né? Perfeito, fantástico. O que a gente comenta muito por exemplo, já apresentamos caso clínico, o Christian apresentou no lançamento de um paciente que teve era um pós-cirúrgico de tornozelo também, onde ele foi iniciou com o equilíbrio, foi para a marcha e depois segue progredindo. Então, por exemplo, esse aqui é um cliente que, se tu quiser, tu pode, se ele quiser, tiver um objetivo de voltar à área esportiva, tu pode começar futuramente a fazer uma avaliação de saltos também com ele, né? Que tu usa bastante essa ferramenta. Dando um exemplo, dependendo, obviamente, dos objetivos, aqui falando de uma forma bem hipotética, né? Mas uma pergunta que eu quero te fazer, agora para a gente finalizar essa questão. O que mudou depois que chegou o Biobeat para ti? Na verdade, o olhar, a avaliação, que já era uma boa avaliação, no meu ponto de vista, que eu usava vídeos, usava fotos, tá? Medição de todos os ângulos. Tem muita gente que tem bronca com trabalho de postura, né? Hoje em dia se fala muito que não tem que corrigir postura. Na verdade, eu acho que você tem que corrigir a disfunção que pode estar gerando essa falha postural, né? Então, se tem um déficit de movimento, ele deve ser corrigido sempre. Tá? Eu acho que o papel do fisioterapeuta, na verdade, é esse, é um mecânico. A gente tem que buscar onde não está funcionando e tentar sempre melhorar aquilo, né, dentro do possível. Mas é igual eu te falei, né? Como osteopata, o nosso estudo ele é muito de mão, de percepção, né? A gente, logicamente, que olha a questão de mobilidade, vive de mobilidade, né? Mas ele é muito, como eu vou te falar, holístico, né? Você não tem dados muito palpáveis dentro da osteopatia. E eu não sou osteopata, eu sou fisioterapeuta, eu sou os dois, eu não consigo me desvincular de nenhuma das duas visões, tá? Então, eu tento
Perfeito. juntar as duas coisas e fazer um bom serviço, tá? E aí, essa ferramenta, ela me permite quantificar tudo que eu vejo na avaliação, tá? Então, por exemplo, se eu peço para o paciente fazer uma extensão de tronco, aí eu tirei uma foto, estou vendo na foto que tem uma extensão, mas a extensão não está adequada. Mas quanto que tem de extensão? O Biobeat me dá isso em número, e ainda já faz para mim uma coisa que é fantástica. Ele me fala se esse paciente está dentro do padrão que ele teria que estar. Então, você faz infinitos testes que antes eu só fazia na foto, né? Então, hoje eu tenho muito mais ferramentas científicas, né? Dados, parâmetros mais importantes, mais robustos para estar reavaliando, dando uma alta mais correta para esse paciente. Sabe? E outra, aparecem novas demandas depois, quando você começa a usar isso. Então, não é só para você dar uma alta, e sim, olha, deixa eu ver, esse paciente me buscou por causa de uma dor torácica, mas eu vou fazer uma avaliação de marcha. E aí você avalia a marcha ali, você vê que tem um monte de outras coisas, e às vezes essas outras coisas podem interferir negativamente na lombar do paciente. Você chega para ele e fala, olha, está aqui, de repente você precisa fazer um tratamento específico para isso, ou você tem que procurar um profissional X para resolver isso, e aí por aí vai, né? Então, assim, são infinitas possibilidades que o sistema dá, tá? Legal, e isso bacana. não é para fazer merchan, não, porque quem me conhece sabe que eu não sou muito disso, não. Sou um cara que perco muito amigo por falar a verdade. Então, então o que acontece? Realmente, eu estou começando a mexer com isso, né? Vocês brincaram aí esse negócio do cara que mais mexeu no mundo, mas é porque eu estou gostando realmente muito. E são realmente infinitas possibilidades disso, tá? Eu espero com muita ansiedade o que vem por aí. Para a gente finalizar, a última coisa que eu te pergunto assim, o que os clientes estão falando? Chega um cliente lá que tu tá iniciando um tratamento, tu bota esse sistema, eles gostam de fazer ou eles acham muito difícil? Não, inicialmente? Então, ao contrário da eletromiografia, tá? A eletro é um sistema muito bom para a gente, mas para o cliente ele é muito difícil. Esse é o oposto. Não o oposto, ele também é muito bom para a gente, mas para o cliente ele não é ruim. Então, assim, tem cliente que acha normal, mas a maioria acha divertido fazer, né? E isso faz uma adaptação, o cliente cola com o tratamento, né? Eu costumo dizer que se o cliente não estiver gostando do tratamento, 50% do nosso serviço já foi, você vai perder. O ideal é que o cliente goste da sua clínica, que ele se sinta bem recebido, que o ambiente seja acolhedor e o serviço seja bom. Quando ele gosta de executar a terapia, aí melhora bastante o nosso resultado, né? Porque a adesão dele ao tratamento é muito maior. Eu te agradeço muito, Thiago, deixa eu compartilhar aqui, por tu ter tirado esse tempo para sentar aqui conversar com a gente, apresentar um caso clínico. Que bom. Pra gente também. E aproveito para falar que participar daí com a gente. São inúmeros os casos, tá? A gente está aberto, a Fisiocop está aberta para qualquer demanda que vocês tiverem, tá? Podemos apresentar, de repente, se o pessoal, a gente queria ver um caso de coluna, cervical, lombar, torácica, ombro, lá tem tudo. Então, assim, é só falar que não dá trabalho para montar isso, você me avisa com uma antecedência que eu te encaminho e estamos à disposição, tá joia, Rodrigo?